Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula e uma aula super importante, o qual você vai começar a liderar com excelência, que é a respeito daquilo que queremos alcançar. Então, planejar é essencial para que você consiga crescer com o seu grupo, com as suas estratégias, e eu vou estar aqui passando o passo a passo para você de como você consegue planejar de uma forma efetiva, porque o mundo também planeja, mas como nós, por uma perspectiva bíblica, podemos planejar dentro da vontade de Deus. Amém? Então vem comigo. Planejamento. Planejar é muito importante para a vida de um líder. Por quê? Porque quando nós planejamos, nós começamos a ter uma visão daquilo que queremos alcançar. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu Pai, o seu Deus, o nosso Deus, ele é um grande planejador. Sim, ele é um mestre planejador. E o primeiro passo para que você consiga planejar, para que você consiga ter essa mentalidade de planejamento, é entender que Deus é um grande planejador. Tá? Quando o homem pecou, ele já bolou um grande plano para a nossa redenção. Então, ele falou que iria enviar Jesus, que Jesus iria pisar na cabeça da serpente, né? O filho da mulher, o qual tinha desobedecido. Ele planejou tudo. E ele executou seu plano, até que nós pudéssemos ser salvos, resgatados. Então você imagina Deus deixando tudo maior bagunça? Não. Deus, quando ele começou, que ele viu a terra caótica, ele falou o quê? Começou a planejar. Ele começou a imaginar como que seria e começou a falar. Mas isso é assunto para outra aula. O que eu gostaria que você pensasse aqui é que Deus, sendo planejador, ele quer que você também seja um planejador. Ele quer que você planeje, ele quer que você siga um plano, mas ele quer que você tenha uma visão. Para você conseguir ter uma visão, é necessário um plano, é necessário pensar, é necessário que você planeje aquilo que você quer alcançar. E aí você vai começar a vir a visão que Deus quer para a sua vida, para o seu grupo de jovens. Quando a gente começa a planejar, o Espírito Santo ele começa a trazer as coisas que ele quer para a nossa vida. E eu vou te dar aqui passo a passo para que você planeje dentro da vontade de Deus. Amém? Primeiro passo é entender, né, que Deus também é planejador. Segundo passo é planejar com sabedoria. A Bíblia ela nos ensina a importância do planejamento. Eu quero que você leia lá em Provérbios 21:5, que diz assim, ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que significa isso? Que a gente precisa planejar, né? Não apenas olhando para como Deus fez, porque quando Deus chamou Abraão, ele teve uma visão. Lá na frente, ele trouxe a visão para Abraão. Abraão, você será o pai de uma grande nação. E serão milhares. E aí ele começou a executar o plano a partir da fé de Abraão. Ele precisava que alguém executasse o plano. Acreditasse no plano que ele fez. Ele precisava de que alguém acreditasse no plano que ele fez. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós acreditemos naquilo que ele tem para nós. Ele quer que nós acreditemos no nosso grupo de jovens. Ele quer que nós acreditemos que ele tem coisas boas para nós. Então, você precisa planejar. Planejar o que você quer alcançar. São mais jovens? É o avivamento dos seus jovens? É a transformação dos seus jovens verdadeiramente? O que você quer alcançar esse ano? É preciso planejar. E a nossa igreja tem, né? Tem um plano, ela incentiva a gente a planejar, ela incentiva a gente sonhar e botar lá no papel e orar a respeito disso. Então, nós vamos começar por aí. Amém? Terceiro, planejar faz com que a gente preveja desafios. Então, por que é tão importante planejar? Lucas 14:28 diz, quem de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o custo. Quem falou isso foi nosso mestre, Jesus. Jesus disse isso. Então, se ele falou, é porque é assim. A gente tem que ter consciência de que as coisas que Jesus falava é o que é. Então, você tem que ter consciência de que Jesus, ele deu essa chave para nós. É necessário planejar. E o mundo, ele está sendo bem esperto. Ele está lá planejando. E às vezes a gente fica assim, nossa, não, Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas ele quer trabalhar junto com você. Ele quer que você planeje. Ele quer que você tire do seu coração o desejo que ele tem para o seu grupo de jovens. Amém? Então, planejar faz com que você preveja os desafios que vão acontecer. Por isso que a gente mandou, né, uma tabela com perguntas para que você consiga ver as dificuldades, ver aquilo que pode melhorar e ver os seus pontos fortes do teu grupo de jovens. Por quê? Porque a estratégia que serve para cá, para Ladário, pode não ser a mesma que vai servir para Corumbá. A estratégia que serve numa igreja que é de um local com menos recurso financeiro, não vai ser a mesma para um local com muito recurso. Então, por isso que é importante planejar e ver quais são os obstáculos. Mas,
O planejamento também faz com que, às vezes, a gente fique rígidos. Não, é só do jeito que eu planejei. Não, você tem que ter consciência de que precisa haver uma flexibilidade no seu planejamento, tá? É super importante. Lá em Tiago, deixa isso claro para nós. Está escrito assim, Tiago 4,13. Ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para essa cidade ou para aquela, passaremos ali um ano, faremos ali negócio, ganharemos dinheiro. E diz assim, vocês nem sabem o que acontecerá com vocês amanhã. Então é crucial que você faça com que seus planos dependam totalmente do Senhor. Você apresente seus planos em oração e confie em Deus, para que eles sejam realizados e não fique rígido, achando que é só do seu jeito. Não, Deus ele tem algo melhor. Ele quer que você planeje sim, mas ele quer que você também seja flexível para se dobrar à vontade dele. Amém? Precisamos também confiar em Deus enquanto planejamos. Tá? O bom planejamento cristão do cristão está entre planejar, vislumbrar o futuro e confiar totalmente em Deus. Não é deixar a vida me levar porque Deus está fazendo, não. É planejar e confiar. Planejar e confiar. Provérbios 3 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, Deus ele quer endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, os nossos planos. Se nós apresentarmos os nossos planos da juventude para ele vai nos trazer estratégias para executar esse plano, para alcançar a visão que o Senhor botou no seu coração. A nossa visão é jovens cheios do Espírito Santo, para que ele cresça. Essa é a nossa visão para a região aqui. Jovens cheios do Espírito Santo, para que ele cresça. E como que Deus vai crescer, como Jesus vai crescer, se nós não formos cheios do Espírito, não expandirmos, como o pastor Jackson disse. Amém? Então é preciso planejar. E é preciso nos alinhar à confiança sempre em Deus. O planejamento tem que visar o crescimento espiritual. Não adianta nada você visar só o crescimento físico, o crescimento intelectual, sem visar o crescimento espiritual. Porque nós somos seres que temos corpo, alma e espírito. A gente precisa dividir nosso planejamento nas 3 áreas da nossa vida. Senão ela vai ficar desequilibrada. Temos que pensar na nossa saúde, temos que pensar no nosso lazer, na nossa qualificação profissional e temos que pensar na nossa evolução espiritual. Amém? Isso sem preguiça. Está lá em Provérbios 6 diz assim, vem ter com a formiga o preguiçoso, reflita nos seus caminhos e dela seja sábio. Quer dizer, a formiga, ela planeja, vou pegar uma folhinha aqui e vou levar lá para a formigueira. É uma planejadora, só que ela também é uma executora. Você precisa não ter preguiça para executar os seus planos. Amém? Você precisa, não adianta nada ficar lá planejando e não executar nada. É preciso executar. Planeja e execute. Não seja só a agenda dos outros. Se você tem uma agenda, você não vai ser só a agenda dos outros. Se você tem uma agenda, se você tem um sonho, você não só vai viver pelo sonho dos outros, você vai viver pelo sonho que Deus botou no seu coração. É claro que fazemos parte de uma comunidade e precisamos ajudar uns aos outros. Esse ano, nós vamos estar interligados com as coordenadorias. Por exemplo, a gente fez o levantamento da intercessão dos jovens, né? Para a gente interceder junto com a Uniora. Levantar intercessores, trabalhar voluntariado para o serviço social, para missões. Vamos trabalhar juntos. Contudo, precisamos de uma visão para os jovens. E assim como nós temos uma visão para a região dos jovens, nós também temos uma visão que é do pastor Nilson, que o pastor Nilson também tem uma visão que é do estadual. Então é super importante a gente também ver a visão da nossa liderança, amém? Para colocar no nosso planejamento, é muito importante isso, tá? Mas também ver o nosso sonho. Qual é o seu sonho como líder de jovem? É avivar seus jovens? É multiplicar seus jovens? É casar seus jovens bem, vê-los bem? É botar seus jovens para prosperar? Qual é a visão? Anote isso tudo e planeje. Amém? E agora a gente vai entrar na prática, porque não adianta de nada você aprender e você não praticar, tá? Porque o Senhor diz lá em Jeremias 29, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E são planos de bem, não de mal. O Senhor quer coisas boas para você e para mim. O Senhor tem um futuro de esperança. Se você acha que o seu grupo de jovens não tem jeito, que está perdido, eu digo a você que o Senhor sabe de todas as coisas. Então planeje, chame os jovens para estar junto com vocês nesse planejamento. Vamos botar em prática? Eu quero que você faça um planejamento junto com seus jovens de oração. Elabore um plano de oração semanal, incluindo tópicos específicos para cada dia. Como assim? O que você vai fazer? Você vai, através daquele mapeamento dos pontos fracos, dos pontos fortes, você vai começar a orar. É a família que está atrapalhando, que está dificultando a vida do jovem? É o sentimental? É o emocional, né? Sentimental? É o mundo que está atraindo? São as redes sociais. Eu quero que você planeje e comece uma campanha mesmo. Uma campanha que eu falo é um planejamento de oração. E a cada semana
você, cada dia da semana, ore por uma coisa diferente. Levante intercessor por semana, para cada intercessor ficar com um grupo de 5 pessoas para interceder uns pelos outros. Faça um planejamento social, veja as pessoas que têm alguma dificuldade. Tenta fazer um bazar, faz um planejamento para arrecadar fundos para a nossa viagem, para o nosso congresso. Começa a planejar. Os jovens, uns têm, outros não têm. O que os que têm podem fazer? Avive aí a sua comunidade com a unidade. Isso vai fazer com que, um orando pelo outro, eles se sintam parte da comunidade. Faça isso. Essa é a aplicação do planejamento. Planeje seu tempo com os jovens. Se você, é muito importante, você como líder dos jovens, fazer uma mesa, um lanche, ou vocês saírem para algum lugar para comer juntos. É muito importante você botar isso na sua agenda. Nem que for uma vez por mês ou de 2 em 2 meses. Não importa, é importante isso também. Ou fazer mesmo na igreja, numa praça, fazer um piquenique, fazer algo que possa todo mundo estar. Amém? É importante eles sentarem, estarem ali com você, ouvindo, sabendo que eles têm alguém, sabe? Para conversar, para estar junto, que vai encaminhá-lo para o Senhor. Faça esse planejamento. Planeje também o evangelismo. É muito importante que você desenvolva uma estratégia de evangelismo na sua região. Por isso, o mapeamento é importante. É importante você fazer o mapeamento, não é à toa. Eu quero que você faça isso, faça esses 3 planejamentos. Planejamento de oração, tempo com jovens, né? E o evangelismo. Amém? Eu vou deixar esse material para você, tá? Você não precisa inventar, eu vou deixar o material, eu e Regi vamos deixar o material para que você consiga preencher e aplicar na sua igreja. Amém? Então, esse é o final da aula e eu espero que você tenha aprendido. E que venham as próximas aulas que estão cada vez melhores. Deus abençoe.